monetaristas dizem o seguinte: inflação é um processo. Então a demanda agregada veio para cá, se nada mais acontecesse, ela ficava aqui. Isso aqui não é inflação. Isso é uma súbita e única elevação de preço. Inflação é a demanda vem para cá, o governo aqui não faz nada, mas se continuar emitindo, a demanda agregada continua crescendo. Então tem uma causa permanente aqui, que é a emissão do governo. Fala, bom, diriam os defensores da inflação de custo, mas aqui não é verdade. Fala, não é verdade, porque se o governo aguentasse firme, adotasse uma disciplina monetária e uma disciplina fiscal, a redução de produção geraria desemprego e trabalhadores, ou árabes, produtores de petróleo, ou padeiros, ou produtores de leite, ou donos de ônibus, iam aprender através da queda de demanda decorrente da quantidade fixa de moeda que existe em circulação e um aumento no nível geral de preços, há uma queda de demanda. Eles iam aprender pelo desemprego que o preço que eles fixaram era errado. Ou os outros produtores, vendo o desemprego, falam, bom, não tem mais moeda, não dá para continuar trabalhando assim, falta liquidez para a economia, nós abaixamos o preço. E o preço do ônibus não precisa aumentar. Se o governo mantivesse, vamos dizer, rígida a quantidade de moeda. A quantidade de moeda é, nesse período, a variável importante para a política monetária, segundo os economistas. Então, se ele mantivesse constante a base, vinha o desemprego e depois voltaria para cá. O problema da inflação, eu estou falando como monetarista. Eu gostaria de ter duas bocas. Eu ponho uma boca aqui mais sorridente dos estruturalistas e uma boca mais séria quando eu estou falando como monetarista. Agora eu estou com a boca mais séria. Então o monetarista diria, olha, controlando a demanda agregada, você volta. A inflação de custo existe porque existe uma flacidez, uma falta de rigidez na política monetária. Dizem mais os monetaristas, a inflação ocorre nesse caso porque o governo, preocupado com a redução da produção, toma uma medida compensatória. Ele aumenta a demanda agregada para voltar para o nível original. Novamente com a boca dos monetaristas. O governo vai dizer, o governo, autoridades monetárias, vão dizer, é preciso fazer alguma coisa. O produto caiu. E falando com o monetarista, são essas boas intenções, é preciso fazer alguma coisa, que fazem com que o governo aumente a demanda agregada e você tenha mais um pulo de inflação e recuperação do nível de atividade anterior, Y0. Aí os trabalhadores, ou os árabes, ou os donos de padaria, coitados, eles não são importantes para a inflação, mas sempre foram alvo da crítica. É uma coisa interessante para vocês estudarem, eu não estudei. Os comerciantes urbanos eram, lá no final do Império e no começo do século, portugueses. E o comércio de abastecimento urbano, a padaria, a leiteria, sei lá mais o quê, era chamado na imprensa de atravessador. Então, os atravessadores é que são responsáveis pela inflação. Então, os atravessadores, com essa volta da liquidez aqui, novamente aumentariam o preço dos alimentos e a oferta agregada subiria. Ou, se for uma causa natural, o preço, quando aumenta o preço do petróleo pelo PEP, pelos árabes, já que eu falei dos portugueses, eu vou falar mal dos árabes também, é uma queda do produto real potencial. Você não pode produzir o que você produzia antes, você tem toda a razão. Não adianta expandir a demanda agregada, porque a capacidade de produção do Brasil, com o preço do petróleo multiplicado por 4, é menor de fato. É como se tivesse tirado, sei lá, vendido o estado de Goiás e transferido os goianos para o resto do país. Tá certo? Então, nosso produto já não pode contar com a produção de Goiás. Talvez os monetaristas disseram, houve uma queda da renda real quando aumentou o preço do petróleo. Não há solução para isso.
Causar inflação é enganar todos. Parece que você está ganhando a mesma coisa, mas você não vai poder. Os trabalhadores brasileiros, em conjunto, não poderão consumir o que eles consumiam antes porque falta petróleo. Então tem que. A inflação engana. Você fala, aumentou o preço da gasolina em 100%, aumenta o salário em 100%. Mas não há mais gasolina na quantidade que tinha antes. Você está absolutamente certo. Então não pode aumentar porque é uma. O Y1, nesse caso, é o Y possível, é a produção possível. Isso aqui é ilusão. Então, para o monetarista, a boca agora está para baixo, a solução para a inflação de custo é também o controle da quantidade de moeda. Está certo? Ou porque é uma perda de capacidade de produção inevitável, o tsunami, o preço do petróleo, ou porque você precisa disciplinar os participantes do mercado, os trabalhadores particularmente, que o desemprego lhes ensine a não pedir salários nominais mais altos. É um ponto de vista que supõe que várias coisas, que o governo ou o Banco Central tenha poder de controlar a base, de fato. Segundo, que controlando a base, ele controle a oferta de meios de pagamento, que pode ter sido uma hipótese mais razoável naquele período. Não é razoável em 2012. Pode ter sido muito razoável, talvez verdadeira, no período do padrão ouro, onde moeda era uma mercadoria. Mas nós vimos que a moeda, mesmo sendo ouro, pode ser multiplicada. Basta ter confiança no ouro, ou no papel que representa o ouro. Menos verdade nos anos 70 e hoje ninguém fala, alguns falam, mas o controle da quantidade de moeda é um instrumento pouco poderoso, porque existem várias alternativas de ativos financeiros muito líquidos. São 30 anos de discussão. No final do período, antes do Reagan demitir todos os controladores de voo, nós estamos nessa situação aqui. A curva de Phillips, aqui não está a curva de Phillips, se deslocando para a direita, quer dizer, para um nível determinado de desemprego, você precisava de mais inflação. Parecia uma inflação de custos nessa linguagem de livro-textos, e essa inflação de custos causada, vamos dizer, pela indisciplina ou pela insatisfação social dos trabalhadores, dos árabes e de vários grupos sociais. A solução dos monetaristas, nós não temos nada a ver com isso. Nossa missão é manter a quantidade da moeda constante. Se gera desemprego, tanto pior. Mas o governo não deve ficar aflito e dizer alguma coisa precisa ser feita. Nas piadas dos monetaristas, sempre que alguém fala alguma coisa precisa ser feita, começa um problema. Porque qual é o problema? A intervenção do governo na economia. Ela deixada, é a discussão até hoje, né? Deixada por si só, ela voltaria ao original, à situação original. Os não monetaristas, estruturalistas na América Latina, keynesianos, de forma geral aqui no nosso curso, os liberais americanos, liberal lá é o keynesiano, proporiam alguma coisa tem que ser feita, porque esse desemprego é um custo social muito elevado. A preocupação dos conservadores é sempre a estabilidade da moeda. O resto é o resto. Então, a estabilidade da moeda garantirá o funcionamento harmônico dos mercados e os mercados levarão ao pleno emprego. Se houver mão de obra desempregada, deve ser falta de capital humano, tem que educá-las, ou, em 1870, é vagabundagem. Né? Em 1870. Em 1960, a partir de 1960, é falta de educação. Não é, quer dizer, não é falta de boas maneiras à mesa, é falta de uma habilidade profissional adquirida na escola ou na universidade. Mas pode ser lido como falta de educação.
Muito bem. Essa discussão é muito viva na América Latina. É muito viva no Brasil, né? Os monetaristas de um lado, o Goudan. Mais tarde, ela vai ser uma discussão entre gradualistas e defensores de um combate de choque. Gradualistas são os que falam, vamos combater a inflação devagar, é a estratégia do governo militar. Os defensores de combate de choque são os monetaristas, o Mário Simons. Vamos acabar com a inflação de uma vez por todas. Eu quero apresentar na aula de hoje uma síntese apresentada por esse economista argentino, Júlio Oliveira. Economista argentino de formação neoclássica, muito respeitado na Argentina, e que se propôs a fazer a interpretação neoclássica da proposta ou do argumento dos estruturalistas. Porque os estruturalistas, além de ter uma proposta divergente da ortodoxia, eles tinham e têm uma linguagem, um jargão diferente do nosso jargão, né? Uma vez eu li um livro, um artigo clássico da Conceição, chamado Da Substituição de Importações à Crise Financeira. Já leram isso, Economia Brasileira. E ela é muito cheia de vida, polêmica. E eu brinquei com ela. Me parece a descrição de um balé, porque os setores rodopiam, descem, puxam, arrancam. É uma linguagem diferente da nossa. Me parece o script de um balé e não um texto de economia. Mas é um texto fundamental da bibliografia sobre a economia brasileira. Era e continua sendo. Mas é um jargão diferente. E o Júlio de Oliveira falou, vamos interpretar o que os estruturalistas estão falando na linguagem neoclássica. E é uma interpretação, a meu ver, muito clara e muito criativa. Na realidade, existem dois tipos de mercados, com duas regras diferentes de formação de preço. O mercado de setores competitivos, o preço é determinado, preço nominal, pela demanda e oferta. Esse é o caso do chuchu, do pepino, do leite, do arroz, do feijão, da soja, do petróleo, apesar da tentativa de controlar preços da OPEP, é o preço do aço, do minério de ferro, de todas as commodities. As commodities são produtos onde o preço, a marca do fabricante é irrelevante. Você compra, existem vários tipos de café. Café Santos, Rio 4, várias classificações. Mas não existe café, quando você compra a granel, né? Café do Fazendeiro do Rei, café da Apple. Não tem. Você transaciona-se na Bolsa de Valores, café. Ele tem categorias, Rio 4, Rio 7. Hoje, no mercado de café, existem produtores especializados. Existe uma pequena tentativa de criar marcas. O café Illy, italiano, é uma delícia. Ele só compra de uma fazenda grande aqui do Brasil. E tem outras marcas. Mas, em princípio, é uma commodity. Nesse mercado de commodities, o preço é flexível. Em termos nominais. Se fizer um gráfico desse mercado, aqui, do preço, por exemplo, da batata ou do feijão, no tempo, o preço faz assim, ó. Ele é uma variável muito instável. Falar um pouco mais. Isso aqui é o setor de pobre. Quem é competitivo é pobre. Agricultor, produtor de leite, boia fria,
trabalho não especializado e a mais velha profissão do mundo é competitiva, prostituição. É pobre, tá certo? Então, por que ele é pobre? Porque todos os ganhos de produtividade, tudo que ele ganha, ele transfere para o preço. Não fica nada para ele. Isso fica para nós, consumidores. É o ideal do Adam Smith. Ele não investe em pesquisa, ele não tem fôlego, nem financeiro, nem razão para investir. Suponha que o produtor de tomate de Mogi das Cruzes invente uma semente de tomate maravilhosa. No dia seguinte, depois da primeira safra, qualquer comedor de salada pega a semente de tomate dele e começa a competir com ele. O ganho que ele tem por ter uma semente de tomate melhor é logo dissipado pelo mercado. Por isso que é um setor pobre. Por isso que a pesquisa do setor agrícola tem que ser feita por uma entidade pública, a Embrapa. A Monsanto desenvolve a semente do milho transgênico. Mas ela, não sei se é bom ou é ruim do ponto de vista ambiental, mas ela coloca nesta semente uma trava que, do ponto de vista econômico, é uma perda de bem-estar para a sociedade motivada apenas pela sua tentativa de proteger a propriedade intelectual, que é o milho transgênico. Você planta o milho transgênico com aquela semente, come o milho transgênico. As sementes do milho transgênico não podem ser replantadas. Até podem, mas não vão dar milho transgênico mais. Você precisa comprar outra vez da Monsanto e outros produtores desse tipo. Ela conseguiu inventar um jeito de patentear, e a patente é um problema do ponto de vista econômico, né? Uma coisa que todo mundo pode usar gratuitamente, você cria uma barreira. Então, a pesquisa do setor competitivo, quando existe, é feita por uma entidade pública. No Brasil, é a Embrapa. O Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, que são as grandes responsáveis pelo pulo que a agricultura deu no Brasil de 1970 a 2012. Somos hoje um grande produtor agrícola, mas é um setor de pobre. O outro conjunto de preços é os preços nominalmente rígidos. Vou colocar aqui o preço dos oligopólios. Ou do oligopólio ou da concorrência diferenciada. É o setor que não é pobre, é o produto que tem marca, que tem autoria. Então, a calça da Lee, o computador da Apple, o Volkswagen, a BMW, o Hyundai, são todos setores onde o mercado é dominado por os produtos são diferenciados e o mercado é dominado por poucas empresas. Nesses mercados, o preço é fixado com uma política de markup, é o nome. O preço é calculado como 1 mais margem, vamos dizer, sobre o custo variável. É nesse mercado que, quando cai a demanda, não é o preço que cai, é a quantidade produzida. A oferta nesse mercado é uma coisa assim. Vamos supor, né? É oferta e aqui é demanda. Aqui é microeconomia, né? Oferta de Volkswagen e demanda. Quando cai a demanda, o preço cai muito pouco. Porque a oferta é dada por preço P igual 1 mais M, margem, sobre o custo variável. O setor oligopolístico é um setor rico, comparativamente com o setor competitivo. E ele tem, o que nos interessa aqui, preços nominais rígidos. Cai a demanda, o preço cai pouco. Você diminui mais a quantidade. Cai a demanda de automóveis, tem lá na televisão anúncio, compra agora com juros menores, vá no pátio de General Motors, o Renault está baratíssimo e tal. Mas você lê no jornal ao mesmo tempo o quê? Que
a Volkswagen deu férias para os seus trabalhadores. Aparece a fotografia do pátio das montadoras cheios de automóveis e, rapidamente, foram dadas férias de um mês, férias extras para os trabalhadores. Muito bem. A inflação estruturalista, segundo Júlio de Oliveira, é uma inflação que ocorre numa economia que tem uma participação importante de preços nominais rígidos. Aqui não há problema de inflação e nem de deflação. Os preços se estabilizam e o mercado se estabiliza. O agricultor plantou uma safra de tomate, não tinha demanda, havia recessão, primeiro, o tomate foi-se. Ele tem que vender ao preço do dia. E não adianta ele demitir os seus funcionários, porque aquele tomate já era, foi produzido e vai ser vendido ao que der, ao preço que der. E ele tem que pensar numa nova safra. Se ele achar que o preço do tomate nunca mais vai subir, ele vai plantar batata. Mas ele não vai demitir. Agora, se o preço do Volkswagen cai, ele reduz a quantidade produzida, demite funcionários, fica cheio de carro nos pátios e vai pensar se vai produzir mais ou não, se vai contratar mais ou não no momento seguinte. Uma economia que só tenha setor competitivo, por exemplo, no início do capitalismo, é uma economia onde a regrinha MV igual a PQ é bem razoável. É um mundo, se o mundo fosse competitivo, é um mundo onde a teoria quantitativa da moeda poderia funcionar muito bem. Porque são preços nominais flexíveis. Sobe, desce, sobe, desce. Aqui, o meio de pagamento é quase... A oferta de meio de pagamento, o dinheiro é quase só meios de pagamento, não é unidade de conta, porque os preços são muito instáveis. Você, com uma nota de R$100, você não sabe se você compra X ou Y toneladas de soja. Aqui não. Aqui é um mundo que a teoria quantitativa da moeda não funciona. Parece um mundo keynesiano. É um mundo onde a queda de demanda gera pouca redução de preços e muita redução de quantidade. Tá certo? O nível geral de preços agora pode ser reescrito assim: alfa de preços competitivos mais beta de preços oligopolistas, PO. Os preços oligopolistas são calculados como 1 mais margem dos outros preços. Preços competitivos mais um outro preço qualquer aqui, mais A, mais X. Então, o nível geral de preços vai ser A, 1 mais A, PC, mais beta, 1 mais M, PC, mais X. Que eu posso colocar em evidência, fica nível geral de preços é igual a PC 1 menos A menos PC mais X menos beta 1 mais M. É a variação dos preços competitivos multiplicada por um multiplicador dado pela participação, pela participação está tudo errado aqui, APC mais X, 1 menos beta, 1 mais M. É dado pela participação dos produtos não competitivos. Conforme beta cresce, ou seja, conforme aumenta a participação do oligopólio, qualquer aumento de preço de feijão gera uma grande elevação do nível geral de preços. Posso escrever isso aqui, ó. PC ficou igual, P ficou igual a APC mais X 1 menos beta
1 mais M. Isso aqui é o multiplicador, né? 1 menos beta, 1 mais M, multiplicado por APC mais X. Nós, economistas, conseguimos tornar uma coisa simples muito complicada. A partir de identidades. Aí uma identidade. Há um artigo divertido, não sei mais onde está publicado, que o economista começa com log de 1, log de 1 é 0, né? Log de 1 igual a 0. Aí multiplica um lado, o outro lado por alguma coisa, divide tudo por outra coisa, muda de lado, chega a uma fórmula desse tamanho, igual a todos nós. Nós começamos sempre de identidades. Aí é uma identidade também. Mas nos esclarece o seguinte, conforme esse beta cresce, esse multiplicador fica maior, né? Ele está no denominador, isso é negativo. Se vocês quiserem, este número aqui tende a 0, né? Caminha para 0, e ele fica maior. Claro isso ou não? Então, qualquer choque de custos, safra do chuchu, aumentou o nível de preços aumentou o preço do chuchu em 5%. Porque chuchu é água, não choveu no dia certo, não deu chuchu. Dá uma inflação de 10%, de 20%, dependendo de como é que é repassado para todos os outros preços. Tá certo? Porque há um setor na economia que, por razões microeconômicas, da sua própria estratégia comercial, trabalha com preços nominais rígidos. E repassa custos.